Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um comunicado ao mercado de Equatorial Energia, um comunicado ao mercado de Auren Energia, um aviso aos acionistas de Indústrias Home, que agora é apenas Home, aprovação de juros sobre capital próprio, um fato relevante de Sanepar e um fato relevante, novo anúncio de proventos de Banrisul. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal. Começando aqui pelo comunicado ao mercado de Equatorial, ela informa ali que ocorreu o encerramento do programa de recompra de ações que foi aprovado pelo seu conselho de administração no dia 4 de dezembro de 2020, durou afinal 18 meses, sendo adquiridas aí mais de 28 milhões de ações, equivalentes a 2,56% do capital social da empresa, isso considerando follow-on da companhia. Por hora, as ações serão mantidas em tesouraria para ulterior cancelamento, alienação, ou seja, venda, ou utilização para pagamento de remuneração baseada em ações ali para os executivos da empresa. Para quem não sabe, os executivos, a diretoria, recebem ali bônus via pagamento por ações que está ali na tesouraria da empresa. Prosseguindo aqui em relação à Auren Energia, um comunicado ao mercado a respeito da aquisição da startup Aquarela. Então a Auren, nesse ano, uma das grandes apostas do Barsi, que começou ali a comprar bastante ações da Auren, comunica ao mercado que celebrou no dia 6 de junho o contrato de compra, venda e subscrição de ações com a Aquarela Inovação Tecnologia do Brasil e com o fundo de investimento em participações aeroespacial Multiestratégia para aquisição de 28,3% do capital social da Aquarela, essa startup, que é uma companhia aí focada na aplicação de inteligência artificial em empresas de grande porte nacionais e globais em diversos setores. A empresa tem como propósito simplificar os dados complexos de forma inovadora para aumentar a inteligência do mundo. Uma empresa focada em inteligência artificial. E aí a Auren destaca que essa aquisição é mais um passo na preparação da Auren para as principais tendências do mercado de comercialização de energia, garantindo maior competitividade nesse ambiente. Essa compra, segundo a Auren, permitirá uma ampliação do uso do Analytics Big Data no desenvolvimento de novos produtos, serviços e soluções em energia para os clientes do mercado livre, não do mercado cativo. Esse aí seria o segundo investimento feito pela Auren em tecnologia e inteligência de dados associados à comercialização de produtos e soluções em energia. Veja aqui que a companhia então está investindo em pesquisa e desenvolvimento, o que seria um dos critérios do Fisher para a seleção de uma ação para compor sua carteira, sendo que em outubro de 2021 a Auren adquiriu 50% do capital social da Way2 Technology, empresa de tecnologia em telemedição e softwares em gestão elétrica. O investimento total dessa transação será de 10 milhões de reais, que engloba o aporte primário na Aquarela e compra de participações de outros sócios também. A transação ainda pende de aprovação do CAD e da consumação ali de condições precedentes estabelecidas no contrato, mais uma aquisição de tecnologia dentro da Auren. Sendo que a Auren, por isso mesmo, anunciou um dividendo bem pequenininho, de apenas 10 centavos nesse ano, mas após ali a finalização da operação de incorporação, ela está negociada próxima do valor de patrimônio líquido, apresentando aí um desconto. Para o Barsi, é uma companhia extremamente barata, segue aí no meu radar, mas como eu já tenho a AS Brasil e hoje meu foco é a Alupar, fica apenas no meu radar por enquanto. Prosseguindo aqui em relação a Indústrias Home, força do hábito, né? Agora apenas Home, a marca, ela publicou um aviso aos acionistas de juros sobre capital próprio. Então ela informa que, em reunião do seu conselho de administração, que foi realizada no dia 7 de junho, data de gravação desse vídeo, foi aprovada ali, há de referendo ainda, né? O que deve ser aprovado em Assembleia Geral, que vai deliberar os resultados de 2022, a distribuição de JCP, que serão imputados no dividendo mínimo obrigatório do ano de 2022. O valor bruto será de 14 milhões de reais aqui aproximadamente, com base na posição acionária do dia 13 de junho, que será segunda-feira, 20 centavos por ação, que serão pagos no dia 24 de agosto de 2022, sendo que entre esse dia 13 até o dia 24 do 8 não terá nenhuma correção monetária, tá? O valor líquido diante do imposto de renda de 15% que é retido na fonte pagadora será de 17 centavos por ação. E aí a data ex JCP será o dia 14 do 6, terça-feira, data na qual, mesmo que você adquira as ações, não terá mais direito a receber esses proventos que serão pagos ali em agosto. Nas cotações atuais de 14 e 11, 20 centavos por ação, vai te dar um yield ali de 1,4% em um pagamento. A Home em 2021 fez 4 pagamentos, um a cada trimestre, e nesse ano já anunciou aqui um total de 41 centavos por ação, que em termos de cotação atual de 14 e 11 dá um yield de 2,9%. Meu preço médio atual aqui em Indústrias Home
é 14,48, muito próximo da cotação atual, de tal modo que 29 centavos para mim vai proporcionar um yield de 2% aqui. E os 17 centavos recentemente anunciados, 1,1%, 1,15% aqui. Não é uma companhia que vai distribuir muitos dividendos no corrente ano, porque é um ano um pouco mais complicado para o setor industrial, mas ainda assim é uma companhia, na minha visão, está muito barata. Ela está negociando próxima do valor de patrimônio líquido. O PL dela está bem descontado, abaixo de 5. A relação EV/EBITDA abaixo de 6, então a companhia corrobora aqui o PL dela. Ela, contudo, não está elegível para o preço teto do critério do Basel, porque não tem uma média de 6% nos últimos 6 anos, mas ainda assim o dividend yield é superior a 6%, então você poderia, em tese, projetar ali um preço teto em indústrias home, buscando aqui 6%. Se a companhia corroborar o mesmo dividendo dos últimos 12 meses, em 89 centavos por ação, você divide por 0,06, que é o critério do Basel, você pode esperar um preço teto de 14,83, um pouco acima do meu preço médio. Prosseguindo aqui, em relação a Sanepar, um fato relevante em que ela comunica aos acionistas, investidores e ao mercado em geral que, em continuidade às ações implementadas para minimizar os impactos do coronavírus, prorrogou a cobrança de contas de água e esgoto para os clientes cadastrados na categoria Água Solidária por um período de 90 dias, a partir do dia 13 de junho, segunda-feira. Atualmente, o valor mensal faturado nessa categoria com essa prorrogação é de 5,5 milhões de reais ao mês. No trimestre, esse valor representa 16,5 milhões de reais. A companhia lucra num trimestre mais de 200 milhões de reais, lucrou 290, sem considerar aqui a receita, né? Porque isso aqui compromete a receita, não o lucro, mas vamos ver quanto que isso aqui representa do lucro. Representa pouco mais de 5%, portanto não é algo tão relevante assim, e como destaca a companhia, não é isenção, nem abatimento de contas, é só uma prorrogação que já dura bastante tempo. Mas como é uma companhia estatal, fica sujeita, né, a esse tipo de medida e possui aí cunho social. E como não prejudica tanta companhia e já está precificado isso, né, porque já faz tempo que isso está acontecendo, é algo que você tem que se preocupar como investidor, sendo que o preço teto hoje, pensando em 6%, que é justamente uma média ali de Sanepar, está em 4,80, a companhia está negociada as ações preferenciais a 3,96, então a companhia segue abaixo do preço teto com uma boa margem de segurança. Eu recentemente coloquei Sanepar na minha carteira, estou aí com um preço médio de 3,91, estou bem posicionado em Sanepar aqui, com 1.300 ações preferenciais. Preferi colocar em Sanepar e dividir minha posição em relação a Copasa, porque Copasa está pagando muito pouco dividendo, de tal modo que a justificativa para optar entre Sanepar e Copasa não existe mais, e principalmente porque os resultados de Sanepar estão vindo muito superiores de Copasa, então preferi não ficar tão concentrado em Copasa atualmente. Prosseguindo aqui em relação ao Banrisul, finalmente um anúncio de dividendos interessante, no caso aqui juros sobre capital próprio referente ao segundo trimestre de 2022, e aí o banco aqui afirma que foi deliberado no dia 7 de junho de 2022, data de gravação desse vídeo, o pagamento de JCP do segundo trimestre no valor de 153 milhões, quase 154 milhões de reais. Isso vai dar o valor bruto de 37 centavos por ação preferencial classe A, que é a final 5, e ação preferencial classe B, final 6, que é o que eu recomendo você comprar caso queira se posicionar em Banrisul. Não estou fazendo recomendação. O valor líquido vai dar 31 centavos por ação, quase 32. A Datacom é dia 10 de junho, ou seja, sexta-feira, e a DataX dia 13 de junho, segunda-feira. O pagamento vai ocorrer no final do mês, dia 28 de junho. As ações preferenciais de Banrisul estão custando 9,85. Tiveram aí uma recente queda. Nesse último mês está caindo mais de 7% por conta dos fracos resultados do primeiro trimestre de 2022 em descompasso com os demais bancões de bolsa. Então aí o mercado acabou solando o Banrisul. Pensando em 32 centavos líquidos por ação, nas cotações atuais, caso você comprasse na data de fechamento do mercado, você teria um yield de 3,2%. Meu preço médio em Banrisul é R$10,03. Então 32 centavos dividido por 10,03 me dá um yield de 3,2 também, praticamente aqui, né? Agora, meu preço médio on cost, que é o preço médio ajustado pelo meu custo de aquisição, é de 9,59. Aí fica superior aqui. Fica um yield de 3,3%. Por isso a necessidade de focar no preço médio com base no custo de aquisição, ou seja, visar o dividend yield on cost. Com esse dividendo, o Banrisul acabou se somando aqui com o JCP de 28 centavos, que foi anunciado em março, mais o dividendo mequetrefe ali de 3 centavos,
que foi anunciado em abril, chegando então a 64 centavos por ação até então, de tal modo que em termos de cotação atual isso aqui dá um yield já pago de 6,5%. O banco é um excelente pagador de provento, isso é inegável, principalmente porque o payout atual dele para o ano de 2022 é de 50%. É um maior payout aí entre os bancões. Até o Banco do Brasil, que paga bastante dividendo, paga apenas 40%. Ponto negativo foi justamente esse resultado ruim do primeiro trimestre de 2022. Lucrou 164 milhões de reais, isso decorrente pelo aumento das provisões e pela redução da margem financeira. Veja que o lucro no quarto trimestre de 2021 foi de 258 milhões de reais e no primeiro trimestre de 2021 foi de 278. Então essa queda chegou a 40% de redução. O mercado acabou solando o papel, que estava negociando quase a R$11, voltou para baixo de 10, que é uma boa região de preço para o Banrisul. Isso está fazendo com que o banco negocie uma relação preço-valor patrimonial abaixo de meio, ou seja, está pagando a metade do valor de patrimônio do Banrisul. Ele está extremamente descontado, mas, como eu disse, é um banco que apresentou resultado fraco, então o mercado sola mesmo. Nos últimos 12 meses ele está apresentando uma desvalorização de 26%. É um banco que não cresce em resultados nos últimos 10 anos. Então é um banco que você utiliza para remunerar sua carteira previdenciária. Crescimento de lucro também muito baixo. A margem financeira reduziu e olha só, caiu bastante aqui. Então você utiliza o Banrisul, entre aspas, como uma renda fixa, porque é difícil ter valorização com o Banrisul, mas ele remunera muito bem. Então depende do seu objetivo como investidor. Eu mesmo aportei pouco em Banrisul, veja, detenho aqui 500 ações apenas para alimentar minha carteira previdenciária. Não pretendo ter uma grande posição em Banrisul, muito melhor o Banco do Brasil, pensando em dividendo e também valorização, já que ao contrário do Banrisul, o Banco do Brasil tem apresentado lucros recordes. E veja, olha o distanciamento, aqui não está certo esse 118 milhões, mas diante de um resultado de 1 bi em 2021, se o banco simplesmente replicar esses 160 milhões de lucro vezes 4, os 4 trimestres do ano, ele não chegaria nem a 650 milhões de reais. Seria um resultado tão ruim quanto 2020, ano da pandemia. Então não esperamos que isso aconteça, esperamos que ao menos o banco lucre aí 800 milhões, 850 milhões, até porque ele manteve, mesmo diante de um resultado ruim, o seu guidance, que é de crescimento para o ano de 2022. A plataforma GF+, prevê aí uma projeção de dividendos de 95 centavos por ação preferencial classe B de Banrisul e um preço teto de R$ 15,85, tendo uma margem de segurança de mais de 60%, bem alta. Mas é difícil pensar em apenas 6% num banco que remunera muito como o Banrisul, com payout tão grande. Então se o banco realmente pagar 95 centavos por ação, você tem que esperar pelo menos um yield de 8%, então você divide por 0,08, dando um preço teto de 11,87. O ideal é comprar até no máximo R$11 Banrisul diante desse risco de um resultado fraco. E como o banco já pagou 64 centavos, esperar 95 centavos é bem tranquilo, é bem possível de acontecer. Mas seja conservador, espere aí 90 centavos e divida por 0,08, você tem aí um preço teto de 11,25. Viu? Até R$11, 11,20 é tranquilo comprar Banrisul para o longo prazo. Mas vamos acompanhando aqui trimestre por trimestre para ver se o Banrisul, já que manteve o guidance, o que é esquisito, já que caiu a margem financeira, mas já que ele manteve, vamos ver se ele vai realmente conseguir melhorar esses resultados que foram fracos no primeiro trimestre de 2022. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você ficou satisfeito com esse anúncio de proventos de Banrisul? Abaixo dos R$10, você segue comprando ou está segurando um pouquinho mais? E em relação à Home, você acha que ela vai pagar mais 6% de yield no corrente ano? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!